Tarde. Boa tarde. Então, Arnaldo, queria que me falasse um bocadinho sobre o seu livro, sobre o Delta Luminoso. Antes de mais, podia-nos explicar qual foi a razão que o levou a querer escrever este livro? Eu sei que já escreveu vários livros sobre maçonaria, agora escreveu este, pode-nos contar um bocadinho mais acerca do livro? Eu procurei neste livro explicar um bocado o que é a Ordem Maçónica, quais são os seus valores, para o público em geral que não conhece ou conhece apenas do que se relata nos jornais sobre a vida dentro da maçonaria. E como a maior parte das pessoas não conhece essas ideias, a minha preocupação é de uma forma fluida e direta explicar quais são, porque é que a maçonaria existe, porque é que ela continua a existir há 300 anos e quais são os valores que ela prossegue. Uhum. E acha que ela ainda é atual, como uma organização com tanta tradição e tantas raízes em certas formas de pensar mais antigas? Acha que ela ainda é importante para a sociedade atual e que ainda tem alguma pertinência para as pessoas no geral? Eu acho que sim, a maçonaria nasceu e afirmou-se há 300 anos como espaço de liberdade e de tolerância, de diálogo entre homens de diferentes culturas, diferentes identidades, diferentes religiões. No tempo que havia guerra e havia conflitos étnicos e religiosos, a maçonaria era um espaço de concórdia em que as pessoas, quando entravam na loja e quando entravam nas sessões, esqueciam os conflitos que estavam, que as envolviam e haviam com os outros lá fora na rua. Esses valores continuam a ser presentes e a maçonaria procura ser atuante. Nós vivemos numa vida internacional conflituosa, temos conflitos no Médio Oriente, temos na Ucrânia, e discretamente, porque a maçonaria é uma ordem discreta, procura influenciar no sentido de haver pontos entre as várias comunidades, pistas de diálogo que possam ser desenvolvidas. Digamos que é essa a nossa função. Por um lado, é uma escola iniciática através da qual os homens se procuram aperfeiçoar, procuram, no fundo, contrariar os seus vícios, exaltar as suas qualidades, mas ao fazê-lo individualmente e em loja, depois transportar esses valores cá para fora para a sociedade. Por isso eu acho que a maçonaria continua a ser atuante, não soube ser uma ordem de homens. Hoje em dia já é uma ordem iniciática que inclui as mulheres, tem sido uma conquista extraordinária, as ordens femininas e também as ordens mistas, onde há homens e mulheres. Uhum, Discretamente ela vai se expandindo, vai se renovando em vários pontos do mundo e é essa, digamos, a missão da maçonaria. uhum. E o título do seu livro, Delta Luminoso, pode-nos falar um bocadinho mais especificamente sobre o que é o Delta Luminoso? O que é que significa esta questão? Delta luminoso é o triângulo que tem o olho no meio radiante, não é? Que existe quando se entra num templo maçónico, uma loja maçónica. Por isso é o lugar no Oriente onde há uma secretária onde está acentuado, digamos, o presidente da loja que se chama o Venerável Mestre. E representa a ligação ao divino, porque a maçonaria, sobretudo aquela tradicional, que é aquela em que eu me revejo, procura no seu trabalho a inspiração do divino, a ligação ao Criador. E quando isso acontece, não é o Deus da religião X, Y, Z. Nós definimos, damos um nome ao Criador, à função divina, que é o grande arquiteto do universo. Está mesmo a dizer, é grande, é o arquiteto porque foi o que planeou, concebeu, e é o universo no sentido que é de toda a gente, de todas as confissões religiosas. E por isso os nossos trabalhos, em loja, individualmente, têm como objetivo chamar essa iluminação do Criador, de Deus, se quiser, no fundo, para nos engrandecer, para melhorar e melhorar depois a sociedade lá fora. É essa, no fundo, a representação do Delta. E como é uma coisa que é comum a toda a maçonaria, mas também à Igreja Católica e ao cristianismo, daí a razão de ser do título. Uhum. E o delta é relacionado com a forma triangular? É conforme é uma forma, é um triângulo, e depois no triângulo depois tem um olho lá dentro luminoso, por isso é a luz, é como se fosse a luz
que irradia para todo o espaço que está em frente. Uhum. Queria também perguntar-lhe como é que é o conteúdo do livro em si, está organizado em capítulos, tem alguns temas específicos, pode falar-nos um bocadinho acerca disso também? O livro está organizado em 6 capítulos, que trata temas que eu tenho refletido e investigado. Desde logo a origem da maçonaria especulativa, aquilo que nós chamamos a maçonaria especulativa, tem origem na maçonaria operativa, que era, no fundo, o trabalho de construção das igrejas, dos mosteiros, das construções na Idade Média, e por isso a maçonaria especulativa, quer dizer, que especula, filosófica e inspira-se nesses valores. Isso é um aspecto. Depois a ligação ao grande arquiteto do universo, explicar o que é o grande arquiteto do universo do ponto de vista maçónico. Depois a figuração do Templo de Salomão, porque as lojas maçónicas tentam ser uma refundação do Templo de Salomão e está muito ligada à iconografia judaica e à construção, por isso, do antigo Israel. Depois a Cabala, explicar também se existe, e discutir se existe uma ligação entre a maçonaria e a Cabala, em termos da interpretação dos símbolos, em termos da árvore da vida, se isso é possível reproduzir na própria orientação e figuração do templo. Os templários, que é uma, digamos, uma ordem conhecida, iniciática também, que terá eventualmente ligações à maçonaria, ou terá inspirado, de certa forma, a maçonaria, o ramo cavaleiresco da maçonaria que passa depois a partir do 4º grau para cima, e a figura da morte, porque a maçonaria acredita que existe uma vida para além da morte. E há uma personagem histórica que se chama Ariabif, que é conhecido pelos maçons do 3º grau, que é o grau de mestre, que morreu, foi atraiçoado por 3 companheiros e foi assassinado. E essa é, digamos, uma forma, uma analogia para explicar que o homem muitas vezes é vítima dos seus próprios fantasmas, dos seus próprios medos, das suas próprias vícios, e que é preciso vencer esses vícios, essa obscuridade, para que a luz possa prevalecer e que se ultrapasse, digamos, as dificuldades. E também o último capítulo é dedicado à maçonaria na China, que é um aspecto menos conhecido, mas que tem importância porque há muito da simbologia que a maçonaria tem, que existe na tradição chinesa, em termos dos símbolos, mas também em termos dos números. E por isso eu no livro procuro desenvolver isso um bocadinho. Uhum. E já sei que teve há pouco tempo a partilhar o livro, foi lançar o livro a Évora. Sim, lançámos em Évora com uns amigos. Tive um Como é convite que correu a sessão? simpático de uma estrutura cultural da Câmara Municipal de Évora, e foi interessante partilhar estas ideias com pessoas que eu não conhecia. O espaço é muito bonito e eu gostei bastante. Pronto, esta é a primeira etapa, digamos assim, de uma espécie de um roadshow improvisado. Começou em Évora, agora vai continuar em Lisboa. Já está marcado para dia 18 de novembro, num espaço de um amigo meu que é pintor, o Luís Vieira Batista, e depois logo vejo se farei a apresentação noutro lugar. Muito bem, acho que para já é tudo. Muito obrigada, Ana. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Não, quero-lhe agradecer a simpatia de me ter entrevistado e ter partilhado estas minhas ideias, e seguramente a entrevista irá depois passar para o público, será colocada depois no YouTube para as pessoas perceberem melhor quem eu sou e o que é que procuro com este livro. Por isso, os meus agradecimentos. Muito obrigado. Obrigada eu também. Adeus, boa tarde.